nossos dias, essa vida passageira. Olá pessoal, chegamos ao nosso 5º podcast. É isso. Vamos aqui trazer os nossos patrocinadores. Garota Estilosa, aí no Moda Center Caruaru. Roupa de excelente qualidade. Procura aí. Lucas e Niedia. Casinha de MDF, móveis planejados, nosso amigo Hélio Carlos. Mais um produto de excelente qualidade. O primeiro de ano aí, ó. Muito bem, vamos lá. Pessoal, a gente vai pedir para que vocês, se puderem, se inscrevam, curtam, compartilhem para nos ajudar. A gente hoje está recebendo aqui Edgar Galvão. É o nosso colaborador, né, do podcast. Hoje está do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa, realmente. É engraçado, né? A gente tava ali nos bastidores e agora Dinho me colocou aí nessa empreitada. E encostamos o William lá na técnica. É, o William já tá pra ali. Vamos lá. Edgar Galvão, né? Isso mesmo. Família de peso, né? Em Caruaru e principalmente na igreja metodista wesleyana. Verdade. Eu lembro quando cheguei aqui em Caruaru, né? Edgar pequenininho. Oxi. Mas lembro o pai dele ali, né? O Pedro Galvão, a irmã Marilu, Ezequiel Galvão, Eliseu Galvão e agora Edgar Galvão. Pois é. Vamos lá, se apresenta aí, Edgar. Bem, Fique à pessoal, vontade. meu nome, como o Dinho falou, é Edgar Galvão. Dinho já fala com essa propriedade, prioridade de falar da gente, porque Dinho me viu crescer praticamente. Desde da minha infância eu acompanhei, tive a oportunidade de conhecer Dinho, a família de Dinho, Hélio, Erickson, os outros, o seu pai, sua mãe, todos. A gente teve um acompanhamento ali e Dinho pôde me ver, né, crescer e assim, é um grande prazer estar aqui hoje frente a frente com ele, com o seu Dinho, que eu chamo de seu Dinho, pra gente estar conversando um pouquinho aí sobre a vida. Pessoal, vamos ter uma ideia mais ou menos. Eu acredito que faz uns 20 e poucos anos que a gente está aqui. Digamos que eu acredito que tu tinha ali de 6 para 7 anos de idade. Exatamente, nessa Nessa faixa de idade. Nessa faixa de idade mesmo. Chegava às vezes lá não sei, acho que foi falar com o Kel, com alguém, tu corria lá, abria a porta. Era. Todo Pequenininho, desconfiado, gordinho, todo cabelo desconfiado. arrepiado. É assim mesmo. Vamos começar, né? Cidade onde nasceu. Dinho, eu nasci em Agrestina. Sou agrestinense. Muita gente que me conhece não sabe, né? Eu. Que eu nasci em Agrestina. Muita gente pensa que eu nasci e sou natural de Caruaru. Mas na verdade eu sou natural de Agrestina. Minha mãe, ela tinha um acompanhamento, né? Como o Dinho falou, a irmã Marilu.
tinha um acompanhamento do médico aqui em Caruaru, como ela tinha um acompanhamento do pré-natal, e dos 3, eu fui cesáreo, né? Minha mãe fez a cesárea para me ter. E ele estava trabalhando em Agrestina quando teve a data que marcaram a operação dela. E aí minha mãe se deslocou até Agrestina e lá ela me teve. Eu nasci em Agrestina e Eu entendi. depois já No caso, então, mas assim, você só nasceu em Agrestina. Isso, nasci em Você é Agrestina. caruaruense. Isso, caruaruense. Cresci, Porque fiz tudo por aqui. Foi o mesmo caso de Eloá, né? Eloá também nasceu lá em Agrestina, mas é caruaruense, no Isso. registro e tudo. Agora no registro ainda tô agrestinense. Porque eu acho que naquele tempo não colocava, agora Era. pode, né? Exatamente. É. Mas Isso assim, mesmo. passei um tempinho lá, né? Um tempo natural. E depois vim pra cá e cresci, Só me pra criei por nascer, aqui. né? Isso. Só pra- Exatamente. Mas é uma curiosidade é que quase ninguém É. sabia, tinha conhecimento. Bom, desde que eu te conheço, moro em Caruaru, mas chegou a sair para outra cidade, morar. Cheguei. Eu morei 1 ano e 3 meses em Cupira. Porque, na mesma situação que o pastor Leque falou. Aí ele passou pelo aspirantado, foi ser aspirante, passar aquele período para ter o concílio e ser votado como pastor e consagrado. E a gente passou 1 ano e 3 meses lá na cidade de Cupira. E ali, como o Dinho falou, Cupira é a escola, uma né? escola, de todas as maneiras. É verdade. E lá eu tive um acompanhamento, claro, dos 3, eu sou o mais novo, dos 3 filhos, né? Do Eliseu Galvão, Ezequiel Galvão e Edgar Galvão. Sou o mais novo e eu sempre acompanhei pai e mãe. Sempre. E inclusive isso na ação do ministério deles. Aí eu me desloquei, mudei de escola, de cidade. Que foi até uma experiência bem legal. Bem interessante. Aprendizado, né? Oxe, E assim, como eu era o mais novo, pequeno, ali tinha que acompanhar, né? Também. Isso. Ainda tive a Muito escolha de. complicado. Ainda meus pais disseram, não, a gente pode ver com seus irmãos pra você ficar e tal, mas eu falei, não, eu quero ir. E aí foi bem interessante, conheci muitas pessoas novas. Lá eu pude me desenvolver musicalmente também, pela questão da necessidade. Mais uma necessidade. Eu tive que migrar pro violão, que eu aprendi, meu primeiro instrumento foi o contrabaixo. Primeiro contato que eu tive. Até tocava na congregação, o irmão Neno, que me deu o primeiro toque pra mim começar na música. Na congregação onde tu diz? Aqui em Caruaru. Isso, porque Era este onde, tipo aí. né? Era um de Maninho, o Já pastor era Hamilton. Isso, só que era um pouco em outro lugar, mas era na mesma região ali. Sim, acho que eu lembro onde era. Aí começou lá o aspirantado e de lá a gente foi pra Cupira. A gente passou antes em Panelas, só que em Panelas a gente não morou. A gente passou um tempinho lá em Panelas, na igreja de Panelas. Aí depois de Panelas foi que a gente foi pra igreja de Cupira, da cidade de Cupira. Interessante. Bom, conversão. Na realidade, eu acredito que já tenha nascido no berço evangélico, não é isso? Obrigado. Exatamente. Nasci no berço evangélico. Porém, é aquilo. Desculpa, pessoal. É aquilo que o pastor Leque falou. Mesmo nascendo no berço evangélico, tem uma fase da vida que você realmente acorda para o real sentido do evangelho. Foi por volta dos meus 12, 13 anos. Foi até em um retiro. Eu acho que eu tive a minha primeira grande experiência com Deus. De senti-lo verdadeiramente. O retiro ele é muito interessante. Se assim. Eu vejo pouco hoje, né? Tem muitas igrejas que ainda fazem, mas assim, está sendo muito difícil fazer o retiro, porque assim, a colaboração é pouca, às vezes até dos próprios membros. Né? Às vezes a liderança quer fazer um evento e não tem a cooperação dos membros, né? Infelizmente. Exatamente. Tipo, se eles soubessem realmente o quanto é benéfico espiritualmente, até na questão da relação entre os irmãos, a união que acontece ali naquele local. E foi em um retiro desse que eu realmente senti a presença de Deus e tive ciência do que era realmente ser um cristão. De ter a presença do Espírito Santo ali. Então foram cultos extraordinários ali naquele lugar. Eu lembro até das pessoas que estavam ao meu redor. Teve um momento que a gente foi fazer uma oração. Aí a gente se espalhou pela chácara. Dinho, o culto era distante, tinha tipo uns 20, 25 metros mais ou menos. E a gente lá orando. Aí o louvor começou a cantar e a gente... Eu lembro até que música era, de Marcos Salles. Aquela... Até dar uma puxada nela aqui. Fica à vontade. Ela fazia... Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar.
Aí o refrão. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, Senhor. Imagina, quando o Luciano tava cantando e a banda, todo mundo que tava naquela oração, naquele lugar lá distante, não tinha um que não chorava feito menino e se ajoelhava na... Qual Luciano? Luciano dos Olhos Azuis, quando Luz e Sal, Luz e Vida. É o pai do Luan? O pai do Luan começou a cantar e na hora a gente se rendeu e assim a gente viu verdadeiramente. Eu nunca tinha sentido uma presença daquela, Dinho. Nunca. Ó, até falando começou já a me um abraço emocionar. aqui pra Luciano, né? E ali eu fiz, não, realmente eu sei agora o que é o evangelho, sei o que Deus pode fazer, o que é a presença dele. E ali mudou muito minha vida, muito mesmo. Amém. Muito. Amém. Igreja que começou? A Metodista. A gente começou pela Igreja Metodista. Inclusive foi apresentado, que a gente não batiza, né, crianças, mas apresenta elas a Deus. Verdade. E foi apresentado, se eu não me engano, por pastor Nicásio, lá na Metodista do Centenário, ainda. A gente ainda passou um tempo, não sei se tu lembra, Dinho, lá na Madureira. A gente saiu da Metodista. Sim, lembro. Passou na Madureira, foi eu, mãe, o pastor Hamilton, o pastor Júnior, né? A gente Eu lembro migrou dos três pra lá. lá, os três. A gente passou ainda um tempo lá, Pastor Pedro, um tempo, não foi? Júnior e Hamilton. O pastor Cícero e tal. Uhum. Conheci até a galera, conheci Foi, né? vocês Começou mais. lá, justamente. A gente se aprofundou mais assim, na amizade. Na Madureira. Embora eu pequeno, você já me vinha resenhar. Lá São Francisco, na rua Martins Afonso. Isso, e eu tive a oportunidade de conhecer a banda Atos lá. Lá também, né? Lá eu conheci a banda Atos. E eu via vocês tocando, já admirava, já gostava muito de música. E depois de um tempo, foi onde aconteceu aquela história que o pastor Eliakim falou aqui, né? Isso, Abriu uma congregação na rua de baixo. exatamente. Não é isso? Isso, exatamente. Na rua de baixo abriu a congregação lá da Metodista no São Francisco. Eu lembro tudo isso. E lá foi a oportunidade que eu tive de conhecer vocês, a banda Atos, todo mundo. E ali, assim, eu já começava a admirar. Eu sempre admirei as pessoas tocando. Vinham meus irmãos tocando, Ezequiel tocando. Isso. E, assim, a música, ela tá muito entrelaçada lá na minha família. Principalmente na parte da minha mãe. A família da minha mãe. Se a gente observar todo mundo da família de mãe, meus tios, meus primos, minhas tias, todo mundo tá envolvido com música. Toca bateria, outro toca baixo, outro toca... Sempre a gente tá envolvido. O sangue vem musical, vem do lado de mãe. O pai disse que se for cantar, todo mundo corre da igreja. Aí a parte da palavra já é com ele, com né? ele. É verdade. Mas a parte musical a gente puxou aí de mãe. Instrumento que toca hoje. Hoje eu tô mais no violão. Como eu falei, eu sou apaixonado por baixo também. Igual tu, mas por necessidade eu migrei pro violão lá em Cupira, que não tinha ninguém. Na verdade tinha alguém que tocava, só que ele não tocava de ouvido. E eu já tava começando a ficar com o ouvido remoso pra pegar a música de ouvido. E aí eu comecei a migrar pro violão. Entender mais o campo harmônico, foi com o violão. E aí colei no violão e agora eu não solto mais. Onde toca? Atualmente, Hoje no Ministério. exatamente, Michel Lourado Sapoente, parceiro de Dinho, um Vidinho tocando. Ei, Eu nunca imaginei, eu sei que eu tô velho. eu nunca imaginei, nunca imaginei que um dia teria o prazer de tocar junto com o Dinho. Assim, eu cresci vendo Ezequiel, Henrique, Pastor Eliakim, Jameson, Dinho, Hélio do sax, Hélio Felce, que é o Hélio do teclado, que eu chamo Hélio do teclado, Erickson. Então eu via essa galera tocando e eu só via. E eu ficava, meu Deus, eu quero um dia estar ali tocando com eles, ou um dia tocar com eles. Entendeu? E assim, eu vejo isso como a importância também do Ministério do Louvor. Hoje a gente olha o Ministério do Louvor lá da Igreja do Sapoente, tem pessoas que olham pra gente e fazem, não, eu queria estar ali também, tocando. Isso traz uma chama. E eu vi essa chama, eu via vocês tocando, fiz, caramba, será que eu vou ter a oportunidade de um dia tocar com esses caras, ou conseguir tocar um pouquinho assim? E aí eu via, quando eu via que eu ensaiando sozinho, meu irmão, que massa e não sei o que. E isso tudo, quando eu tive a oportunidade de tocar com o Dinho, eu até fiquei, caramba, eu tô tocando com o Dinho.
Porque eu vi ele tocando com a banda e com a galera. Então eu fiz. Quer dizer, eu tô chegando próximo. Arranhando, né? Tô chegando próximo da capacidade do patamar da galera. Eu fiz, olha, eu já tô tocando mais uma coisinha, já não tô mais no nível básico. Se eu tô tocando com a galera assim, então já tô aumentando o nível. Junto aí pra gente correr atrás de quem toca. E aí, eles começam deixa de humildade, hein? Começa de humildade. Mas é verdade, é verdade. E assim, inclusive eu quero trazer muita gente aqui que são realmente monstros na música, né? E a gente sabe, né, que sim, é como se fosse graus. isso, Né? exatamente. Mas assim, todos eles têm sua importância. Muito, muito. Mas E assim, uns desenvolvem mais, outros um pouco menos, mas todos eles estão dentro da música. exatamente. E, Pra e mim tem o assim, mesmo valor. quando eu falei que tava chegando próximo a tocar bem, em pouco tempo que eu tava tocando com o Diário Sopente, Dinho já me deu muito toque. Muito aqueles dicas que tu dava, esses outros notas, eu, caramba. Na realidade é não tinha visto assim, dessa forma. às vezes é um pouco de exigência, porque Isso. lá atrás eu também fui muito exigido, né? E aí Dinho vai tipo assim, pegando a gente, dando aquele toque, tem vai hora- sair no suco, vai pegando a laranja e vai sair no suco da gente. Tem hora que eu dizia, Edgar, tu vai pra casa, mas tu vai achar essa nota. Essa nota não é essa daí não, vamos correr atrás pra ver. E eu vou até escutar e ajustar, vamos né? ver, e até ajustar. Mas também quando chegava ajustado era outra coisa, né, Linha? Oxi, preenche muito. Eu valorizo muito, assim, a questão do resgate que a gente tá fazendo lá no Ministério, de eu tocar músicas antigas, umas músicas tradicionais que Um resgate, né? tem uma harmonia, uma quantidade de notas, uns campos harmônicos, né, que a gente... Não, realmente, aguça é uma a nossa dificuldade vontade. maior, mas assim, o prazer também é outro. Né? Fica outra coisa a música. Quando tá pronto. Fica outra coisa mesmo. Sem desmerecer o worship, música que Isso, sem tem música- desmerecer, realmente. Não, jamais. Né? É como, Mas é assim... porque é um resgate, então a gente tem que buscar Isso. chegar pelo menos próximo daquilo que era tocado lá atrás, né? E a gente tá mesclando, né? É. Pega o resgata, canta as atuais também, Isso, sempre isso. vai misturando e tudo que é bom pro reino a gente tá... Vamos lá. Quando e onde iniciou na música? Quando eu iniciei, Dinho? Quando e onde? Assim, quando eu comecei a tocar mesmo na igreja, fui nessa congregação do José Carlos de Oliveira. Comecei a tocar contrabaixo lá. Contrabaixo. Contrabaixo. Eu acompanhava até o irmão Neno. Irmão Neno, se ele tiver vendo aí esse vídeo. Irmão Neno com a guitarrinha dele. Eu ouvi do remoço também, viu? Pegava de ouvido. E ele me dava os toques. Eu comecei a ir acompanhando ele. Só era eu e ele. Só eu e ele lá tocando. Não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha nada. Só eu e ele. Na E escola, aí? é a escola. É a escola. E aí, assim, fui aprendendo, cada vez mais me interessando. Depois de um tempo, eu procurei algumas aulas. Olha a gente aí, ó. Na igreja. A gente foi acompanhar algumas aulas na igreja. Acho que foi no Vale. Olha o ovo aí de baixo, olha aí. Olha aí, ó, no contrabaixo. Sempre tô voltando às origens. A gente em Cupira, quando a gente foi tocar lá. Bom demais. Isso aí foi na volta do Congresso Fire. Esse congresso foi bênção. E a gente tava pensando aí em organizar outro, né? Encontro Move. E aí eu tive 3... Mentira! Botaram lá a gente saindo aí, ó, comendo as batatas. Se você soubesse o que essas batatas fazem no grupo do ministério. Olha, a gente tocando lá na igreja do Centenário. Olha, seu Dinho, aí, ó. Cheguei a tocar com ele, viu, gente? Não diga isso não. Olha, time completo. Essa foi recente, viu? Foi domingo, né? Domingo. Olha isso aqui, olha aí, ó. Esse aqui é o Galvão. Grande Galvão, minha inspiração. Aí, olha, gente, olha o seu Hélio Fels. Bom demais. Então, eu fui me aprofundando, tive ainda 3 meses de aula. Muito bom lá no Vale. E depois quando eu peguei minha primeira música no violão, eu já quis. Não, eu já tô sabendo. Aí, peguei algumas dicas com o Galvão, com o Kel. E aí fui desenvolvendo sozinho. A primeira música que eu aprendi foi Faz Chover, no violão. Eu lembro até hoje também que a gente... Ixi, era a música que eu mais tocava. Eu e mãe. Mãe ainda tinha aula também. Mãe sabe tocar, tu sabe, né? Sei. Só que ela segura pra não tocar. Aí ela começava. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem.
Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Só que quando a gente tá começando, eu ficava. Meia hora pra mudar de nota aí. É o início dói. O início dói, mas depois a gente vai fluindo cada vez mais. É o que você passou ali no início, a gente tá ali com Rayane agora, né? É, Rayane, grande Rayane. Mas tá na caminhada, né? Rayane tá aí. Ela tem evoluído caminhando muito. também. Evoluindo muito. Vamos lá. Esse aqui eu gosto. Não sei se vai ter algum, mas um momento engraçado na música, tem? Momento engraçado na música, Dinho. Foi. Eu lembro. Pô, achou? Arquivo aí confidencial. Eu fui arriscar na bateria, né? Eu também gosto de bateria, muito. Aí teve um culto de jovens que foi lá em São Francisco até. Aí Josias tocando a galera. Aí eu fiz, eita, eu vou ajudar na bateria. Tem ninguém na bateria, eu vou ajudar na bateria. Aí a primeira música, né, no ritmozinho, tá tranquila. Olha, eu tô inspirado, a galera tá olhando pra mim. Só que a outra música, Dinho, era aquela... O som da festa vai subir. Essa música é difícil, o William sabe. Porque ela muda no meio dela, o ritmo. Aí começar a pegar essa música. ela fala, o som da festa vai né? E eu lá. Aí tem a parte que ela faz tran, 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 tran. Vai, Dinho, eu fui fazer essa parte. Deu errado aí. Tá parecendo aquelas bandas marcial. Eu vi a galera olhando pra mim assim, Aí, o que foi acontecer? Eu tive que tocar as partes que não era essa. Aí o som, daí eu, aí quando era eu, parada, e eles tocando, então eu só sentindo a falta, tô escutando na cabeça e dá certo. Mas quando eu fui botar em prática, Dinho, aí eu fiquei logo vermelho na hora, meu Deus, mas eles viram que eu tava ajudando. As baquetas não responderam não, viu? Não, oxe, na cabeça deu certo, mas na prática foi muito longe. Outra Mas Dinho, tu pergunta tem que boa. ver, te irritando. Porque eu vi bonito, né? E pra me fazer isso, oxe, foi briga, viu? E na vontade ali, né? Oxi. Ele fazer e não saiu. Aí eu fiz, não, vou parar, nessa parte eu paro. Aí eu ficava só marcando. Aí depois... É assim mesmo, são as pérolas, né, da música, né? Referência musical. Eu tive uma muito grande dentro de casa, que foi meu irmão Ezequiel Galvão. Ele é referência pra muita gente, né? Ele assim, Na realidade. eu via ele ensaiando, eu via ele tocando na época do Discman. Tu lembra dele? Uhum. Que era o CD que a gente botava. Eu vou dizer que eu ainda lembro até do Discman. Walkman. É, que era Walkman. fita. Discman, ele tinha um Discman. Aí ele tinha o CD de Kleber Lucas, de Oficina G3, Catedral. E eu via ele escutando e eu ficava curioso, né? E eu escutava também. Quando eu botava o Discman, que era uma coisa absurda na época. Você escutava um CD num aparelhozinho com fone, entendeu? Era um absurdo. Ir pra qualquer lugar. Era. Aí eu fiz, eita. Aí eu já admirava. E eu via ele até madrugada, pegando solo, pegando as coisas. E quando eu via na igreja ele tocando, que o solo dava certo, que dava tudo certo, eu falei, eita. Então sempre tive essa referência muito grande dentro de casa. Galvão. Inclusive ele me dava muitos toques. Quem me ensinou a harmonia foi ele. Pegar de ouvido, ele foi dando as dicas e... Sempre admirei. E ele, assim, migrou por vários instrumentos, né? É. Mas sempre foi muito bem na guitarra. Muito Demais, bem na demais. guitarra. Então, sempre gostei. É um músico admirável, né? E eu puxei o gosto musical muito dele. Muito, porque a gente ouvia as mesmas coisas. Então ele tava ouvindo Catedral, eu tava ouvindo Catedral. Ele tava ouvindo Oficina G3, Oficina G3. E assim como vocês e Pastel aqui falavam, ele dizia a mesma coisa pra mim. Quer saber tocar? Escuta Catedral, escuta o novo som. Interessante, né? Não teve um podcast que não foi falado aqui, pelo menos das três, né? É. Catedral, Novo Som e Oficina. E a Oficina. E assim, até hoje eu escuto elas muito. Muito. Porque realmente... Até esses dias eu tava ouvindo o podcast do Flow. E eles estavam sendo entrevistados, a Oficina G3.
E eles realmente falando paradigmas que eles quebraram na época, que o rock era considerado diabólico, com tudo. As letras que eles traziam, a harmonia, um solo, era totalmente diferente do que tinha na época. Totalmente. Então, enriqueceu a gente musicalmente. Catedral também, Novo Som. Então, eu via ele escutando, então eu puxei muito. Kleber Lucas também. Então, sempre eu tive os mesmos gostos. Até esses dias a gente foi pra Recife, junto, a gente viajou. Aí a gente escutando música ali, ó, vou botar esse álbum aqui. Vê se tu lembra, ele colocou o Pra Valer a Pena de Kleber Lucas, o CD completo. Eu fiz, eita, essa aí foi... Eu era pequenininho. Mãe, tinha um som também, que era fita e tinha CD. Aí a gente tinha algumas fitas e tinha o CD de Kleber Lucas, outro eu botava também. Aí era mãe organizando as coisas, a gente escutando Kleber Lucas e eu cantando. E aí, mãe também escutava muita música. E aí eu pegava também aqueles extras, essas coisas, escutava e ficava prestando atenção nas letras dos toques. Então sempre a gente estava envolvido ali no... E a música boa, musical. quanto mais você escuta, mais se apaixona por ela. Muito, muito. Pela música em si. Como ele falou mesmo aqui, a música é infinita. Quando você pensa que sabe de algo, vem outra pessoa contra algo novo, outra coisa nova, outra coisa nova. Quando a gente olha... Bom, acredito que agora tu vai pegar o violão, né? Uma música que te marcou. Uma música que me marcou, Dinho. Uma música que me marcou foi uma bem antiga. Porque como a gente Fica à vontade. ia pra... Como eu acompanhei meus pais no ministério, a gente tinha uma cultura dos cultos evangelísticos. Não sei se Dinho lembra. Que botava a caixa de som fora na casa e no meio da rua. E cantava, pregava e as pessoas que estavam passando na rua escutavam, os vizinhos. Então, teve um tempo que, quando a gente fazia esses cultos, mãe cantava esse e eu tocava com ela. Só que essa música é também uma chama para quem é novo convertido, contudo, renasce na gente a chama também, que é a melhor coisa. Vai. Quando essa música ela era tocada, a gente viu quanto as pessoas eram alcançadas pelo Evangelho. Essa daí, pai, sempre que ia cantar, ele nunca terminava ela completa sem se emocionar, chorando. Ela vai na alma. E por isso que ela me marcou, porque ela me lembra o porquê de estar aqui, de estar no Evangelho. E também eu vi as pessoas se convertendo por conta também da palavra e dessa música. Porque toca realmente no coração, ela faz. De tantas coisas que andei fazendo, de quase toda me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. Aí o refrão é que marcava. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Zé de Paula. E assim, música antiga, eu tenho uma alma meio idosa. Guarda não. Guarde não, vamos embora cantar mais. 3 cantores ou banda que tu gosta. Ah, a gente já contou aqui. Realmente não tem como a gente dispensar Oficina São G3, muitos, né? Mas, Oficina G3, Catedral e Novo Som. Não tem como. é regra. Não tem como. É regra. É regra.
Porque foram bandas que fizeram a diferença. E na minha juventude e adolescência eu lembro de músicas que foram lançadas, por exemplo, aquela Incondicional, que foi até a época que Mauro Henrique entrou no Oficina G3. Quando ela foi lançada, eu escutava ela jogando no computador. E eu escuto a música e lembro eu sentado no computador jogando e escutando ela. E vem aquela sensação boa, aquela nostalgia, a presença. É muito bom. Muito bom. Mas não tem como dispensar Novo Som, Catedral e Oficina G3. São as bandas que são referências, de verdade. O tempo passa, mas elas ainda são referência até hoje. Né? De todos os âmbitos, elas são. Um músico. Um músico. Tem tantos, Dinho. Mas assim, a escolha que eu vou fazer hoje é devido às letras e o estilo dele. Que foi outra pessoa que eu conheci que eu comecei a admirar bastante no tempo pra cá. Que foi Marcos Almeida. Eu não sei se tu conhece, ele foi da banda Palavra Antiga. Já ouvi falar da Palavra Antiga. Né? Ele, assim, tem letras e músicas que ele conseguiu misturar a arte normal, sem nenhum tipo de evangelho, e colocar o evangelho nela. Então tem letras que citam livros, escritores, filósofos e traz a versão cristã disso. Porque eu estou sempre envolvido ali no meio, devido aos estudos e tal, ao meio científico. E às vezes a gente tinha aquela distinção, aquela diferença de fé e ciência. Se você tem muita fé, você não pode estar envolvido com a ciência. Se você tem muita ciência, você vai perder sua fé. E aí eu vi pastores, desculpa pessoal, pastores com Jonas Madureira, que ele é um filósofo e é pastor também se não me engano, da Presbiteriana. E assim, ele escreveu livros mostrando que pode sim haver essa união entre fé e razão. Porque tem coisas que a ciência explica, mas tem coisas que a ciência tem que se humilhar, ter a humildade e entender que a fé acontece ali. Então tem que ter esse equilíbrio entre a fé e a razão. Até um livro dele muito bom que eu li é Inteligência Humilhada. Inteligência Humilhada. Aí ele faz esse equilíbrio entre fé e razão. Então, assim, coisas que misturam música, livros que misturam a ciência e a fé unidas, não dizendo, eita, um tem que ser separado da outra. Eu admiro bastante. E Marcos Almeida, ele mistura muito a arte contemporânea e coloca o cristianismo nisso. Aí eu curti bastante, admirei bastante o que ele fez, o estilo musical dele. Depois eu vou te mostrar algumas músicas deles. Marcos Almeida. Vamos soltar uma palhinha de Catedral? Fique à vontade. Depois dessa ventania o temporal fez a nossa vida um mundo desigual. Qual é a o teu segredo? Me ensina como decifrar. E a verdade é absurda no plural, mas pra mim honestamente isso é normal. Da minha onda, teu oceano me ensina como navegar. Eu amo mais você do que eu amo mais você do que eu. Aí a subida de Kim. Eu amo mais você
achei legal esse grave e depois o agudo, né? Ele consegue fazer isso. Eu ficava escutando, eu fiz, não é possível não. Ele tava lá no grave, lá embaixo, e ele dá a subida no agudo. Eu fiz, eita. Isso aí eu vi ele fazer há mais de 20 anos atrás, né? Inclusive, No você... CD solos e com catedral, né? Inclusive, minha gente, Dinho, ele tem, assim, Eu um que... talento vocal imenso. E a gente tá tentando aí destrinchar esse talento vocal dele pra fazer com que ele cante aqui mais com a gente. Inclusive lá na igreja. Ele se solta mais. Eu sou bem tímido, né? Você sabe disso, né? E assim, tá sendo uma vitória pra mim até fazer esse podcast aqui, né, com o pessoal. Minha Tá gente. me ajudando muito. Comenta aí, bota um aplausozinho aí. Porque pra Dinho tá fazendo aqui hoje. Assim, embora que quem conhece Dinho pessoalmente e senta com ele conversa, puxa assunto, bem, interage. Porém, quando diz, Dinho, agora tu vai ser filmado, vai falar na frente de 20 pessoas, de 7. Ele já treme na base, ele já fica temeroso. Aí já bora, Dinho, a gente vai mudar isso aí. Bom, a gente tem uma pérola aqui pra... Uma pérola? Vamos lá, algumas pérolas aqui de Edgar. Não. Olha, Dinho tem tanto queima, meu. Se ele tiver colocando os Não, isso é tranquilo, nem esquenta. Faz isso não, Dinho. Eu não sei nem que idade eu tinha. Olha a bochecha, o cabelozinho arrepiado. Olha aí, ó, Dinho, essa época eu pensei em você já. Isso aí foi no louvorzão, viu? Essa foto, tu lembra? Eita, aí tu me quebrou, Dinho. Isso aí, ó, meus 8 anos de idade. Óculosinho, bochechinha. Eita, modelo, galã, de uma franjinha. Eita. Mãe, o cabelinho de lá. Eu e David, Natan é baterista, viu? Natan. Natan toca muito. A gente vai trazer ele aqui. Pedro Lucas. Ei, Pedro vai ver isso, né? Ei, Pedro, aí, ó. Com certeza. Vocês poxa também, viu? Amizade de longo tempo, acho que tem o quê? 9 anos de amizade ou mais. Muito tempo. Eita, eu lembro, esse celular eu fui roubado quando eu tava indo pra escola. Perdi ele. Eu lembro até hoje. Eu fui roubado, Ronaldinho. Ronaldinho é bem de boas. Aí, Pedro e Yuri. Yuri tá morando em Recife. Pedro eu conheci na escola, mas Yuri desde a infância. Eu, ele, David, ó, Vanderlei. E eu aqui, ó. Louvozão, só não tinha dente, ó. Louvozão. Aí, isso no trabalho do lado de Cupira, da escola de Cupira. Quando eu fui estudar lá, fiz um teatro aí. E eu, eita, tu teve que marcar. Olha aí a família, mãe, pai, eu, Eliseu e Ezequiel. O trio. Olha o louvozão, minha gente. Pequenininho. Essa época aí que eu vi eles tocando, minha gente. Foi essa época que eu admirava já essa galera tocando. Ó, Pastor Leaquim, Marquinhos, tu lá atrás, ó. James, Luciano. Baby, Edson, Neidson, Luciano. A galera tudo. Olha aqui. Isso é ele, né? Ou não? Não. Parece muito com ele. É Cássio. Isso é Caio, né, também, ó. Caio. Caio. Pastor Severo. Camila, Irmelisama, tudinho. Ó o William aqui, ó. Isso é o William, né? Hoje o pastor é Emanuel. Sim, pastor Manuel. Ó o William. Ó o Micael aqui também. Jefinho. Oxe, Jefinho, Fazia tempo, viu? Bal, meu tio. Tudo aí envolvido nessa Micael, esfera. Micael, né? Ué, Micael aí, ó. Bom, tipo bom. Muito bom. Pronto, quando eu falo que eu admirava desde pequeno, é essa época aí também. Somente nessa época. Aí, né? Eu vi eles tocando, via a galera se unindo nesses dois eventos. bateras lá em cima, né? Natan e Erickson. Falta uma baterista aí, não. Um aqui. Galera, tempo bom, né, Nil? Hoje ainda é bom, mas quando a galera se juntava assim, essa juventude era extraordinário, viu? Bom, Extraordinário mesmo. Fala da igreja. Da igreja. Cargo na igreja. Tem a liderança do Ministério do Louvor, Isso, né? do Ministério do Louvor. Fora isso, não tá... Fora isso, assim, eu tava muito ativo Apesar nos de uma jovens também. responsabilidade muito grande, né? A gente tá ali próximos ali no Ministério do Louvor e a gente sempre tá envolvido ali na questão de... dividindo um pouco essa responsabilidade contigo, né? Isso. Porque eu tive um aumento da correria em diversos fatores e eu pedi um afastamento, não foi nenhum. Da liderança em si do Ministério do Louvor
para eu tentar Dá uma descansada. assimilar essas situações. Foi bom que, assim, fez até um renovo em mim, porque eu vou ser bem sincero, tem momentos na nossa vida cristã que você acaba deixando cair na rotina, né? E um dos grandes motivos de eu também ter pedido esse afastamento, essa licença, foi o perceber que eu estava fazendo na rotina. Teve uma hora que eu parei assim e disse, eu tô fazendo na rotina, eu tô fazendo não pelo real sentido daquilo. Eu não tô fazendo pelo real sentido daquilo. Então começou a não ter mais o sentido verdadeiro. Eu fiz, não, eu não tenho que continuar dessa forma, sem entender o real sentido do que está acontecendo. E isso também ajudou. Quando eu tive essa licença, eu pude olhar de fora do contexto e entender o porquê que eu estava ali, o porquê que eu tocava, o porquê que eu cantava, o porquê que eu estava junto de vocês. Então eu precisei sentir a ausência. Eu não tenho aquele filho herdeiro. A gente sempre usa a parábola do filho pródigo, né? Mas aquele filho herdeiro. O filho herdeiro, claro, que ele é herdeiro porque o pai ele tem muitos bens. Às vezes não dá valor daquilo que o pai tem, por já ter crescido nesse ambiente de riqueza. Então, muitas vezes as pessoas que já crescem em uma família de classe alta, ela não tem um valor de realmente o que é o dinheiro, a luta, o suor daquilo. Isso. E eu tava assim, por estar ali já há muito tempo, então eu não tava entendendo o real valor daquilo. Então deixei cair muito também na rotina. Então, desse tempo de afastamento, eu comecei a entender o porquê de estar ali de novo, porque então isso me ajudou bastante nisso. Também, além da sobrecarga que eu desafoguei, eu tive essa oportunidade de repensar minha caminhada cristã também. E isso, por isso que, assim, hoje eu tô tocando, mas eu tô voltando de forma devagar. De forma devagar porque eu tô sentindo a volta, o valor daquilo cada vez mais. É como se eu dissesse, não, deixa eu sentir o gosto disso. Mastigar bem devagarinho aí o gosto disso. Deixar fazer falta pra você, né? Pra você correr atrás. Isso, exatamente. Eu senti deixar, pra não ter o risco de deixar voltar pra rotina novamente. Que pode acontecer. E isso é o que eu oro e peço pra que não aconteça com ninguém. Eu queria ressaltar uma coisa aqui. Ressaltar e agradecer também a você, né? Porque assim, o William mesmo, ele tem referência de casa, né? O avô dele, né? O tio dele, né? Elinho, Ericos, na música. Mas assim, para ele iniciar na música, graças a Deus foi através de um projeto que você iniciou, né? Foi isso, verdade. Ele tá ali caminhando ali na música hoje por conta de vocês ali também, né? Verdade. Ele e o Toninho, né? Isso, o Eliakim. Porque a gente tinha aquele déficit musical na Igreja do Sol Poente, na Igreja Metodista do Sol Poente. A gente tinha um déficit musical imenso. Quando a gente retornou, que o pai foi consagrado, né? Como pastor, o pai voltou como pastor da Igreja do Sol Poente. A gente chegou, não tinha praticamente Ministério do Louvor. Não tinha praticamente, não tinha. De Cupira, não é isso? Isso, quando veio de Cupira. Não tinha Ministério do Louvor. Não tinha, sério mesmo. Quem fazia o louvor era eu e mãe. Eu no violão e mãe cantando junto comigo. Só. E a gente passou muito tempo ralando. Só a gente. Aí depois veio a irmã Júcia ajudar. Depois veio o diácono Vando. Depois eu. Então, mas mesmo assim tinha um déficit muito grande de músicos. Até porque também a igreja não estava preocupada em proporcionar isso para os músicos. Você chega para lá, não tinha uma bateria com uma certa qualidade, não tinha. Então teve pessoas que saíram contribuindo. Teve uma pessoa que passou lá pela igreja, que foi o Jefferson, até hoje eu dou os créditos a ele, ele também contribuiu na questão de vamos ajudar ali, que ele tocava a bateria também. Então ele, vamos ver uma reforma na bateria, vamos ver uma reforma nisso, vamos ver naquilo. Então até a gente iniciou o projeto com ele. E depois eu continuei. Então tinha um déficit, uma devasagem imensa de músico. Não tinha músico. E aí quando vocês começaram a congregar, ir lá na igreja, a gente viu uma luz no fim do túnel. A gente viu, o William começou tocando, o Eliakim também, a gente começou ensaiando, e o William foi se desenvolvendo. E a gente viu o desenvolver também do dom na vida de William. Porque a gente sabe que tem aquele que aprende
pela persistência. E tem aquele que também existe uma desenvoltura maior do que o normal. Tem aquele que, por persistir, ele aprende. E tem aquele que aprende sem precisar de tanta persistência. Há uma desenvoltura maior. Uma facilidade maior. Então a gente vê essa facilidade em William. Eu acho que é o sangue, né? Acho que não tenho certeza que é o sangue que corre na veia de vocês aí, musical. Então para o William foi mais fácil desenvolver. Para ensinar para o William foi mais fácil do que ensinar para um outro menino que não tinha essa facilidade. Mas todos estavam aprendendo. Todos estavam desenvolvendo ali. E ele teve uma desenvoltura maior, o Eliakim também no torneio. E a gente, assim, até hoje vem acompanhando o desenvolvimento deles, né? Tanto do William quanto do Eliakim. A gente sabe que precisa se dedicar cada vez mais, tanto ele quanto o Eliakim. A gente tem exigido bastante, né? Mas, assim, foram bênçãos, tanto eles quanto o Dinho. Viu, eu pedi... Nunca que eu poderia pedir a licença que eu pedi se tivesse lá no início. Porque isso era eu. E hoje tem você, tem Dinho, tem o William, tem o Eliakim, tem a Rayane. São pessoas que mantêm o barco e é isso que a igreja precisa no geral. A igreja precisa de pessoas que toquem um barco. Se Edgar sair hoje, sei lá, Deus nos livre, mas Edgar morreu. A igreja tem que continuar, porque a igreja é de Cristo. Não precisa morrer, não, só mudar de cidade. A igreja precisa continuar. Não depende de Edgar, não depende de... A gente tem que ter capacidade de, se de precisar sair, mudar de cidade ou alguma coisa. Tem que ter alguém que... Morrer não, cara. Não. Tem muita coisa ainda, né? É, só mudar de cidade, tá bom. Então, o William precisar sair, a gente tem que ter a capacidade de ter outra pessoa que também toque bateria, e assim vai um ajudando ao outro. É verdade. E foi uma luz no fim do túnel. Hoje a gente pode dizer, não, a gente tem um ministério de louvor da Igreja Metodista Brasileira do Sopoente. Porque não tinha. E assim, a gente viu que foi consequências de atitudes no passado com antigos ministérios de louvores dali, que dizimou, foi uma ação, a gente olha o lado espiritual, foi uma ação diabólica mesmo, para dizimar o ministério de louvor, que sempre estava levantar o ministério de louvor e não permanecia. Todo ministério de louvor que levantava-se depois de tudo que aconteceu, não permanecia. Durava 3 meses, 4, acabava. 3 meses, 4, acabava. E a gente já vai mais de quantos anos? Acho que uns 2 já, né? 2 anos já que o Ministério do Louvor tá... Eu não vou comparar o Ministério do Louvor com o Ministério Pastoral. Mas assim, o inimigo ele vai querer bater nos pilares para derrubar. Exatamente. Quer dizer, no pastor... porque ele afetando um pastor da igreja, ele afeta o restante todinho. Exatamente. A mesma coisa, acredito, assim, na área de louvor, né? Que a gente tá ali incumbido de levar o louvor e de levar as pessoas à adoração. Então, se tira isso aí, já, assim, fica faltando muita coisa dentro da igreja, né? Também. Muito, fica muito. Então, ele vai investir nessa área também. Porque a gente sabe que o Ministério do Louvor, a gente tem a função de adorar e levar as outras pessoas à adoração. E como a gente estava comentando aqui, e todo mundo que passa aqui pela mesa fala, a música, o louvor, ele tem o poder de cura, libertação e transformação. Então, o inimigo também sabe a potencialidade que aquilo tem, o poder que aquilo tem. Por isso que ele investe, ele quer dizimar o Ministério do Louvor, outros ministérios que cantam. Por quê? A música, ela cura, ela salva, ela liberta. Então, ela faz parte do culto. Assim como a palavra. Hoje são as 3 coisas que o inimigo ele vai bater de frente. Digamos, 2 a gente já falou, que é aquela área ali de pastoral, né? A do Ministério de Louvor. Exatamente. E na família. Exatamente. Na família. Porque tem uma frase que eu não sei de quem é, até às vezes o pai fala com a gente conversando lá. Família sadia é igreja sadia. Simples. Ou seja, a família tem que estar bem para formar, porque a igreja é formada por famílias. Então, se você investe na família... Até para poder deixa eu ver... ir para a igreja para estar em comunhão com os outros. Exatamente, exatamente. Eu acho que a ordem é sempre essa, né? Deus, família e igreja. Isso, eu também acredito nessa ordem. Porque muitas vezes quando se coloca Deus e a igreja, deixa a família do lado, aí vai atrapalhar. Vai atrapalhar. É falta de sabedoria. Né? Isso, é falta de sabedoria. Tem que saber que para você estar dentro da igreja, a família tem que estar bem. O primeiro ministério é a igreja.
Primeiro ministério é a família, na verdade. Primeiro ministério é a família. Você quer ser um pastor, seja pastor primeiro em casa. Isso. Você quer ser um músico, seja um músico primeiro em casa. Se você quer ser um missionário, seja primeiro em casa. Então, tipo, tudo inicia em casa. Tudo inicia em casa. Então a família é muito importante. Já que a gente tá falando de família. Família, Edgar. Diz Família. aí. Família, Dinho. Assim, pra mim, é uma das coisas, claro, Deus em primeiro lugar, mas pra mim é sentido, Dinho. Eu faço muitas coisas que eu faço hoje por conta da minha família. Simples. Eu vejo o quanto esses guerreiros aí criaram a gente. Eu pude acompanhar a luta deles, as dificuldades. São feirantes, antes de serem pastores foram feirantes. Eu já vi eles acordarem de madrugada, virar a noite costurando, enchendo a almofada, eu e meus irmãos ajudando eles. Olha, todo mundo, Eliseu, mãe, pai, Bibi, Cecília. Eliseu, um abração pra Eliseu também, né? Tá onde? Tá em Curitiba, Paraná. E assim, eles sempre, na limitação deles, olha a família Galvão. Sempre na limitação deles, eles procuraram induzir a gente o melhor. Olha, 2 guitarristas juntos. 2 guitarristas juntos aí, ó, Galvão. Ó, o Eliseu aí, ó. E eu digo muito a eles isso, eu devo muito. Olha aí, ó. Isso é lá em Curitiba, uma das primeiras anos que eu Saudade passo desse lá. cara. Olha, Cecília, minha princesa. Minha sobrinha, gente. Mas aí é um contato diário com ela. Mora lá perto do vizinho de casa, então tá lá na casa da avó sempre. E como eu tô lá... Tu às vezes serve de babá, né? Oxi, teve um tempo que eu tava estudando pra entrar na faculdade, que eu não entrei assim que eu terminei a escola. Eu não consegui. Então eu passei um tempo estudando e trabalhando com os meus pais. E aí nesse ano, foi no ano de 2019, eu passei o tempo mais em casa. E meus pais às vezes precisavam ir trabalhar e Bibi também, que é a mãe dela, a Binaíma. Então eu ficava cuidando de Cecília, pequenininha, e eu cuidando dela. Eu lembro dos teus pais ali trabalhando, e você mesmo, né? Eu? Ezequiel, passei muitas vezes, Ezequiel tava lá. Eliseu também, isso. Os três. Os 3 trabalharam ali. Toda a família. Até a prefeitura atrapalhar a vida de muita gente. Exatamente. Infelizmente, a gente vem sofrendo muito com isso há anos. Exatamente. A gente tinha Há muitos anos. aquele box ali. Era... Aquelas soluções que eles arrumam não é uma solução, na realidade. Não. Né? É só um band-aid. Ou talvez seja a solução só para um lado e para o outro não. Exatamente. Infelizmente. A gente sofre Exatamente. muito com isso aqui na cidade. Né? A gente comentou com o pastor ali aqui no último podcast, né? Comentamos e assim, tiraram a gente daquele banco, daquele box ali E tá lá, prometeram outro até hoje lugar, fechado, até hoje né? fechado e nenhum local novo, nada. Não tem providência, né? Não... Isso, não tem nenhuma providência. Então a gente sempre viu Dinho, a lutas deles. A gente não é uma família de condições financeiras, sempre a gente foi aquela família equilibrada de, por exemplo, se eu queria ter essa camisa no final do ano para comprar para ficar bonito, eu tinha que abdicar da calça. Entendeu? Aí depois de um tempo a gente conseguiu comprar os 2 juntos, depois do sapato. Quem nunca herdou a roupa do irmão? Eu usava a roupa de Kel usava da Eliseu, e assim a gente ia... lá em casa, como eu era o mais velho... Tu era que doava pra galera? Não, muito pelo contrário. Meus tios foi que sofreram um bocado. Porque Foi mesmo, foi. eu usava as roupas deles. Era Naldinho e Lídio. Vê. Pronto. Então Era sempre... dos 2, gente. Sempre a gente tem esses E contextos, você né? não sabe o que está acontecendo hoje. O quê? Tem outra pessoa herdando do meu tio. Não. Quem é que tu acha que é? Herdando do teu tio. É o William. É o William. Mentira. Toda Mas é hora, assim toda mesmo. hora ele chega aí com uma roupa pra ele, com um presente. Mas é isso mesmo. E tipo, a gente via as dificuldades deles em tudo. E eles sempre nos incentivavam, Nil. A gente trabalhava na feira com eles, eu já dormi muito embaixo dos bancos também, A
A gente fabricava, era até meia-noite, 1 hora da manhã, fabricando fronha, essas Eu coisas. lembro da sonha. E ele sempre dizia, ó, gente, isso aqui é o que vocês estão vendo, é trabalhoso. Então, incentivo vocês a buscarem outros meios, outros caminhos. E um dos que eles mais indicou a gente foi o estudo. E assim, a gente viu que é um dos meios também de mudar o rumo, mudar de vida. E aliviar eu já um acredito pouco, nisso, né? Isso. Aliviar, porque não é fácil, né? Então a gente viu primeiro meu irmão Eliseu, sempre dedicado também na área dele. Hoje está em Curitiba, grande parcela. É da área que ele trabalha. Hoje ele é designer gráfico, especializado em moda e estampa. Então ele trabalha para empresas como a Camboriú e outras empresas do Espírito Santo. Hoje ele está fazendo também pinturas de quadro. Eu vi no Instagram dele. Então ele se especializou na área dele, foi buscando então estudo através do estudo. Ezequiel, mesma coisa, Galvão, estudou, fez história, passou no concurso da Polícia Militar, hoje é militar. Então hoje eu estou estudando também, terminei a universidade. Então tudo, a gente viu esse meio do estudo e assim, a gente sempre pensa, eu acredito que meus irmãos também, em um dia recompensar meus pais. Um dos grandes incentivos disso foi quando eles me colocaram na escola particular no meu sexto e sétimo ano. Da primeira à quarta série, escolinha de bairro, e do sexto e sétimo ano. Eu vi eles apertados, mas eles garantindo a escola. Então, ali eu vi, não, eu não posso fazer com que eu me reprove. Senão eu vou jogar o dinheiro suado dos meus pais no lixo. Isso. Então, se eu já buscava estudar, ali foi uma motivação maior, dobrada. Então eu estudava dobrado, ia muito bem nas aulas, isso me instigou mais a querer mais os estudos. Então sempre era um destaque na sala, entendeu? Porque eu não queria decepcionar meus pais de jeito nenhum. Porque eles estavam fazendo investimento e eu vi, tanto que quando apertou demais eu disse, eles podem me migrar de escola, pode botar em uma escola pública que... E eu fui pra pública, continuei no mesmo ritmo, estudando entendeu? E terminei os estudos no ensino médio na escola pública, a parte do final do ensino fundamental 2 na pública. E aí tô onde tô hoje devido a esse esforço deles e a família é a base, né, de tudo. E aí a gente sempre tenta correr atrás dessa correria para um dia tentar recompensar eles. Dar uma qualidade de vida melhor para mim e para eles, em todos os âmbitos. E também para minha futura família, né, esposa, filhos. Com certeza. A gente vai falar justamente sobre isso. Qual a área que você está trabalhando hoje, né? Profissão fora da música, né? Minha profissão fora da música. Aí já tá aparecendo. Fora da música eu sou professor de matemática. Eu estou finalizando o curso de licenciatura em matemática lá na Universidade Federal de Pernambuco. Aqui eu com a fardazinha de lá. Foi até um grande alcance, né? Conseguir ir para uma faculdade pública que eu não preciso pagar, nem mensalidade, nem nada. Mas quando eu dava aula para o preparatório do Enem online, e saía na aula de física, sexta andar com aula de física. Isso aí foi lá no congresso em João Pessoa, o Congresso de Educação Nono. E aí é o PIBID, o trabalho do... Isso aí, na verdade, o PIBID é um projeto de iniciação à docência da CAPES, que é uma empresa governamental, né? Que incentiva a gente a ir às escolas, aplicar projetos. Então, eu sou bolsista também do PIBID e eu consigo alinhada. Minha coordenadora Jaqueline, maravilhosa. Eu tô até com a camisa aqui do evento. Essa foto foi muito recente, foi ontem essa foto. Isso. E aí eu vou explicar já direitinho pra você, Ivanildo. Isso aí foi a gente explicando um pouquinho aí do tema da semana do EMAP, que já vou explicar para vocês. Mas é isso, eu fora da música eu sou professor de matemática, hoje eu curso o curso de licenciatura em matemática, ou seja, eu estudo a matemática para ensinar. Então eu estudo aqueles cálculos todos que vocês viram ali e em paralelo eu estudo cadeiras para entender a mente humana, entender o ser humano, entender a metodologia, a cognição dele, saber como a melhor forma, porque o William e Dean são duas pessoas diferentes. Eu não posso ensinar matemática da mesma forma para os dois. Tu vai ver de uma forma, ele vai ver de outra, ele vai ver de outra. Então eu tenho que ter todo um arcabouço teórico para
trazer uma metodologia diferente. Então hoje eu trabalho dando aulas de matemática. Eu sou atualmente estagiário também da prefeitura. Estou ensinando no campo, no sítio. Sou estagiário na escola lá na zona rural do Chicuru. Toda manhã estou lá com uma galera incrível também. Manda um alô pro pessoal de lá. Alô, galera, um abraço aí do Chicuru, os professores, amigos, parceiros. Pede pra ele se inscrever aí. Se inscrever no canal. Curtir o canal. E assim, eu sou estagiário e eles me receberam de um jeito incrível. Parece uma família grande também lá no Chicuru. Que bom, né? Aí pronto, eu dou aula pela rede municipal sou estagiário na rede municipal de ensino. Eu dou aula também na escola de reforço aqui do bairro onde moro. Dona Roberta, que me ajudou muito no meu início de carreira, porque lá na escola de reforço, que a gente recebe alunos de várias escolas de referência aqui de Caruaru, GGE, Adventista, Sagrado Coração. Então ela me deu a oportunidade de me desenvolver profissionalmente, porque eu estava ali sempre dando aula com esses alunos e assim, numa mesma tarde eu dava aula para pessoas do 7º, 8º, 9º ano e 6º. Então eu tinha que ter aquele jogo de cintura de lembrar do assunto, saber a metodologia, como ensinar, dar outros exemplos. Então isso me ajudou muito a desenvolver profissionalmente. Então você, por exemplo, pegar 4 turmas diferentes, 6º, 7º, 8º e 9º, você dá aula para eles assim numa tarde, em 3 horas. Então você está vendo vários assuntos de uma vez só. Então você começa a ficar desenrolado. Então hoje eu ainda dou aula lá na Escola de Reforço da Dona Roberta, em algumas tardes. E à noite estou na Universidade Federal e também à tarde, trabalhando. E a roupa que saiu aí no vídeo, que eu estou agora vestido, é do 7º EMAP. Desculpa, pessoal. É o 7º Encontro de Matemática do Agreste Pernambucano. É o evento de matemática lá da universidade. A gente está recebendo... Teve as inscrições de 300 pessoas. A gente teve um dos estudantes que era de Arapiraca. Veio de lá. Tem estudantes de vários locais, de várias universidades que vêm falar sobre matemática, sobre ensino. E a gente está sempre dialogando e falando um pouco aí sobre a profissão de matemática. O homem é uma máquina, né? Na realidade, né? O homem é uma máquina. Falando de máquina. O homem é uma máquina, de Máquina verdade. em ação. Esse projeto aí é... Quem criou esse projeto foi meu irmão, Galvão. Como eu falei, Galvão ele é professor também de História. Então ele já dava aulas de História voltada ao concurso preparatório da Polícia Militar. E assim, surgiu a oportunidade da matemática entrar no meio. Vê que engraçado. Um ensinando História e outro Matemática. Bom. Então o que a gente fez? Vamos se juntar e vamos aí trabalhar tanto a História quanto a Matemática. Aí o apelido de Galvão é Máquina, né? Olha a máquina. Aí quando eu entrei no projeto de série que eu seria a maquineta, que seria ajudando ele ali no projeto. Ele até ri. E assim, hoje a gente tem uma plataforma online para ensinar tanto a história de Pernambuco quanto o raciocínio lógico, que vai cair agora na prova da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar aqui de Pernambuco. E aí a gente tá sempre online ali ajudando o pessoal, dando dicas. Sempre que pode a gente tá agindo nesse projeto. Isso. Colocar a descrição, né? Colocar a descrição, maquinação. Quem quiser seguir no Insta tá o Galvão. Galvão PM, ou PM Galvão. Você já encontra o PM Galvão e lá vai ter o projeto Máquina para vocês estudarem e aí aprovarem, né? E o teu buscarem a aprovação. E o meu Instagram é edgar.galvão.52. Também lá você vai conhecer mais um pouquinho, eu sempre posto nos stories como tá acontecendo tudo. Isso. E é bem, bem interessante. O ser professor surgiu há muito tempo, Dinho. Surgiu há muito tempo mesmo. Eu tinha as aulas normais, né, na escola, no ensino médio, e tinha a semana de prova, e tinha as semanas de revisão. E como eu desenvolvia bem as matérias, eu começava com o professor, eu posso dar revisão pro pessoal? Aí o professor, Xériga, tu quer mesmo dar revisão hoje? Como assim tu quer dar aula? É o interesse, né? Como assim? Porque eu tenho aquela ideia, se eu consigo dar aula para alguém sobre um assunto, é porque eu sei realmente aquele assunto. Então dar aula era um jeito de eu estudar também para a prova. Então o que foi que eu pensei? Vou dar revisão. Então comecei a dar revisão, Nil.
dando revisão, aí na primeira unidade foi, segunda unidade foi, eu no quadro escrevendo, e fiz, meu Deus, eu vou ser professor. Foi cair na ficha que eu tava pedindo a ser professor. Porém, tem todo estigma social, né? Não, virar professor, rapaz, tanta profissão, tu pode estudar para ser advogado, ser médico, ser engenheiro, ser não sei o que, mas logo professor, a galera já vem falar isso. Quando eu falo professor, a galera, ixi, de matemática, ixi, a galera ainda tem esse estigma do professor, devido às dificuldades que a profissão tem, mas assim, toda profissão tem sua dificuldade, e quem faz o ser professor é o próprio professor. Então você trazendo aulas dinâmicas, brincando, a gente, como eu tenho esse costume da igreja de lidar com muitos jovens e tal, numa sala de aula para brincar, resenhar com o outro, ensinar o linguajar mais fácil para eles, aí eles acabam amando. Inclusive, teve uma professora que sempre deixou das revisões, sempre pedia, que era a professora Fernanda, e ela, um abraço para a professora Fernanda, ela foi uma madrinha na minha profissão. Ela soube que eu estava sendo professor, ela já me indicava para outros professores para fazer substituição. Então a culpa é dela. A culpa me influenciou, professora Fernanda. E assim, eu tive muitos professores bons na caminhada e tive professores ruins também. E eu me espelho em todos. Qual o sentido? Em ser igual aos bons e não ser igual aos ruins. Então eu busco sempre... absorver sempre as coisas boas, né? Exatamente. E assim, eu fui também aluno. Eu sei qual é a dúvida que surge na cabeça do aluno de William se eu tivesse estudando. Sabe as dificuldades também. Então eu vou procurar meios de tentar facilitar aquilo ali para o estudante. A gente tem recado aí. Recadinho, Tem recado na área. Tem recadinho, ué. Rayane! Oi, Gaga, Ray aqui, passando para desejar uma ótima gravação de podcast. Passando para dizer também que você é um cara incrível, um cara singular. Amo muito a sua amizade, amo a sua vida em Cristo. E eu sempre falo isso para você e vou reforçar que você foi o pontapé inicial no meu Ministério da Música e eu te agradeço muito por isso. Um beijo. Um beijo, velho. Ray é uma menina singular. Ela que deu esse carrinho pra... Carrinho, eu disse a ela que ia trazer pro podcast. O carrinho, ó, que Ray me deu. Vai, mostra aí o carrinho, ó. Aproveita e mostra a xícarazinha que Dinho fez de mim, ó. E aí, William, tá? Dinho tá todo resenheiro. Rayane é assim... dá vontade de botar a Rayane num pote. Rayane é uma menina que ela é diferente. A gente sabe que ela é diferente. Esforçada, né? Esforçada, Bem dedicada, dedicada na obra. Ela é uma boa filha, uma boa irmã, uma boa cristã. Enfim, ela é exemplo para todo mundo dentro da igreja. Até para os mais velhos. Verdade. Ela é exemplo de dedicação e de esforço. Então, a gente só tem a agradecer. E eu, assim, agradeço a Deus por ter ajudado, né? Cooperado também no início do ministério musical dela. E, assim, a gente tá vendo ela se desenvolver, né? Tá. Musicalmente, bastante. Tem mais recado? É, não. Hélio? Olha eu aqui, graças a paz a todos, passando aqui para falar rapidinho, parabenizar Edgar, né, que dessa vez é ele aí participando do podcast, que Deus possa estar te abençoando, cara, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa especial na minha vida, na vida do Dinho, da família do Dinho também, e dizer que sou feliz, cara, por você, pela sua família, a gente sabe os princípios que sua família lhe ensinou. E vendo você aí participando desse projeto maravilhoso, poder contar um pouquinho da sua história, é gratificante. Que Deus possa estar abençoando você, tá? E muito sucesso, viu? Sucesso na tua carreira, na tua vida, na igreja, em tudo que você possa fazer, que o Senhor possa estar com as mãos dele estendidas para você. Um abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, Hélio. Um beijo pra tu, cheio no cangote. Ela é uma pessoa incrível também. E como eu falei, cresci vendo vocês tocando. Então, vocês têm uma parcela muito grande musicalmente na minha vida, em todos os âmbitos. E, assim, além dos músicos, são pessoas incríveis. Pessoas, a família de vocês, ela, no geral, todos os irmãos, toda a resenha, todos gostam de uma resenha, brincam, sabem falar sério. Você diz, tô precisando de um avião. Aí eles, não sei o que, brinca ali, do nada chega eles com um avião pra você. Então sempre eles fazem aquele esforço
pra ver quem está ao redor bem. E assim, tudo que a gente faz é recíproco, né? A gente é uma troca. São pessoas que merecem todo o apoio, toda a ajuda, toda a dedicação. Então, é isso que a gente faz aí. Acho que tem mais um recado, é isso? Ô Dinho, bicho, eu não consegui mandar o vídeo não, rapaz. Bota uma foto aí de nós dois. Ligar, eu te amo. Te amo, Pedro. Ele disse que tinha vergonha de ligar. Era mesmo, era. Mas Pedro, além de Eliseu e de Ezequiel Galvão, eu ganhei um irmão pra vida, que foi Pedro. A gente se conheceu na escola, por volta ali de 2014, 2013. E a gente se aproximou e a gente pensou que a amizade ia só ficar ali na escola e continuou. Até hoje. Até hoje, né? É verdade. E assim, eu fui adotado pela família de Pedro. Assim, chego lá, Carla, tio Beto, eles me chamam de sobrinho, eu peço bênção, aí eles me abençoam. Então, eu realmente entrei na família como sobrinho de verdade. E a gente aí sempre tá acompanhando um ao outro na construção. Pedro tá próximo aí de casar. Pedro tá casando com Paulinha, que é uma pessoa também incrível. Minha prima de 3º grau, Paulinha. E assim, são pessoas incríveis que eu desejo muito sucesso. Tô orando sempre e agradeço. Porque grande parte do que eu tenho também eu devo a esse cara que a gente compartilhou muitas ideias na vida, no geral. A gente vinha da escola até meio-dia, pico do meio-dia, o sol botando pra cima assim, o sol pingando, a gente vindo ali na Leão Dourado, vindo do Elisete, e conversando e falando sobre a vida. Então a gente já enfrentou muita coisa junto. Amém. A gente vai agora para aquelas perguntas bem rápidas. Vamos lá? Esporte que pratica ou que gosta? Futebol gosto muito. E tem outro que agora eu tô entrando a fundo nisso, que é a musculação. Musculação, academia, é uma terapia pra mim atualmente. É questão até de saúde também, né? Saúde, Tá ligado? isso, tipo, saúde em todos os âmbitos, mental, física, mas assim, o rachinha. Tem igual, né? E eu tô jogando vôlei também. Olha, Tô jogando vôlei também, sempre que eu posso tô jogando vôlei. como é uma máquina. Mas o topo da pirâmide é o rachinha. Ou uma maquineta, né? É a maquineta. É a maquineta mesmo. Mas uma maquineta que mais tarde vai ser uma máquina. É, exatamente. Vai ter o up aí. Uma comida. Ah, velho, macarrão. Não tem O como. macarrão tá batendo recorde. Eu digo à mãe, olha, se quiserem me matar envenenado, pode botar um macarrão, um prato de macarrão cheio de chumbinho dentro. E eu como macarrão que que carne moída diferente é essa aqui? Um lugar, uma cidade que visitou ou que gostaria de visitar? Eu tenho um sonho por conta do meu irmão de visitar Curitiba. Curitiba. Eu tenho um objetivo, acho que em breve, acho que se possível ano que vem. Amém. Eu sacio esse desejo. Um sonho fora um lugar para visitar. Um sonho de verdade para tua vida. Um sonho. Sem ser uma viagem, né? Viagem você já falou agora. Digo, o meu sonho. Eu tenho alcançado muitos sonhos já que eu planejei. Eu tenho muitos sonhos profissionais também. De, por exemplo, seguir um mestrado, um doutorado, entendeu? Mas eu acredito que o sonho maior é eu ter minha família. Amém. Futuramente eu tive um bom pai, tive bons irmãos, então eu quero ser também um bom pai. Eu quero ter essa fase da vida de ter alguém, de construir minha família, dar uma estabilidade a ela. Alguém para cuidar e alguém que cuide de Isso, você, exatamente. né? Então é um dos sonhos que, por exemplo, move os outros. Eu vou fazer isso porque eu vou estar junto com essa pessoa, com essa família. Então, é um sonho, um pilar que... Um dos sonhos principais. Vamos lá, aquelas 3 perguntinhas que a gente vai fazendo no final agora. Opinião sobre o músico tocar na igreja e no secular. Vamos lá, rapaz. Chega até respirei fundo aqui. Tua opinião. Dinho. Minha opinião, ela tem muita base daquilo que o pastor Eliakim falou no outro podcast. Eu acredito muito no poder da influência da música. Eu até já brinquei muito com meus amigos. Que eu tenho amigos que não são cristãos. Eles sabem, me respeitam e tal. Que eu sou cristão. Aí eu brinco até com eles. Eu fiz, rapaz, vocês estão escutando essa música? Eu que não bebo, dá vontade de beber uma.
quando escuta essa música. Brincando com eles kkkk. Porque realmente tem músicas que ela tem um poder de mexer com a alma, com o mundo espiritual. E do mesmo jeito que a música cristã, ela cura, ela liberta, ela salva, a música secular, ela tem o poder de lhe machucar, de lhe destruir, colocar ideias na sua cabeça, de influenciar você a fazer, atrair, porque a maioria das músicas hoje é traição, a sofrência, essas coisas. Então, a música secular tem esse poder de influência. Então, qual é o finalzinho da pergunta? Sobre o músico tocar na igreja e no secular, né? Isso, sobre o músico que toca na igreja e no secular, é realmente você ser coadjuvante do incentivo das pessoas ao pecado. Por exemplo, se eu toco com alguém, se eu sou músico e toco em uma banda em que ela toca as músicas seculares, no meio da festa as pessoas estão bebendo, se embriagando, se prostituindo, então eu tô sendo coadjuvante daqueles ali. Eu tô participando. Ah, mas eu não tô no meio do local, eu não tô fazendo o que eles estão fazendo. Mas você tá contribuindo para isso. Eu vejo dessa forma. Então, eu antes até era mais maleável pela questão de... mas se o músico ele não tiver de onde tirar o sustento, ele quiser ir para outros lugares e a música é o meio, então ele vai partir para aquilo. Mas hoje tem tantas outras maneiras de você conseguir o sustento, o pão de cada dia, que eu acredito que você abdicar disso e tocar no secular, eu acho uma manobra arriscada, uma manobra assim. Tente tudo e Deus vai prover. Deus vai prover. Não é necessário que você saia. E você acaba sendo influenciado. O mínimo possível você acaba sendo influenciado. Então, do mesmo jeito que a música cristã influencia para cura, libertação, a música secular influencia para o mal. Então, você tocando ali, no mundo secular, você vai estar influenciando as pessoas ao mal. Porque a música... a música ela é cheia de sentimentos. A gente fala principalmente em muitas músicas atuais que tá assim recheada de pornografia, de muita coisa errada. Né? Então, você vai Já ser não coadjuvante. se fazem mais músicas como antigamente. Exatamente. Raramente. Onde assim só tinha o sentimento de romantismo. Não é mais assim, infelizmente. Isso é raro mesmo a gente encontra músicas assim. Worship, tua opinião? Worship é a onda, né, do momento. É onde eu acho que é até muito vulgar falar a onda do momento, se tratando de um estilo musical que é feito para adorar a Deus. Então a gente não se pode denominar onda do momento, porque é uma maneira atual de que as pessoas encontram de se aproximar de Cristo, de Deus. E ela contribui, de certa maneira, na questão da adoração atual, na questão do estilo musical atual. Contudo, eu não acredito que ela deveria ser a supremacia. Tanto que a gente pratica isso na nossa igreja hoje. Por exemplo, a gente alterna entre as músicas raízes, músicas antigas, misturando com as músicas worships. Então, a gente não coloca ela somente a worship. Procura extrair o melhor, né? Isso, a gente extrai o melhor daquilo, porque realmente tem música worship que a gente vê claramente a presença de Deus ali, vê claramente que é uma música inspirada por Deus, uma música cristocêntrica. Então a gente vem, não porque ela é worship, eu vou descartá-la do meu repertório. Não, ela vai estar aqui com a gente para agradecer a adoração a Deus. Então a gente inclui também. Eu só, assim, não acho legal, vou usar esse termo, não acho legal quando as pessoas priorizam somente a worship, tendo um vasto leque de músicas cristãs, renomadas, antigas, que também traem esse sentimento. Então, vamos unir o ao agradável, vamos fazer essa mesclagem, vamos tocar os dois. Até realmente tem cantores atuais que estão resgatando essas músicas antigas, até cantores que cantam worship, porque vem a necessidade também desse envolvimento das músicas mais tradicionais, mais antigas, mais conhecidas, mais bem trabalhadas, né? A última pergunta de hoje, vamos lá. Por que migram tantos músicos da igreja para o secular?
Dinho, a igreja é uma máquina de criar músicos. Se você for extrair os cantores e os músicos, os melhores músicos e cantores, e perguntar de onde você saiu, ele vai dizer, foi da igreja. Porque a igreja é um berço. A maioria, né? Eu conheço muitos. É uma fábrica de músicos incríveis. A igreja é uma fábrica de músicos. A gente se diz... Até Galvão fala isso também. Meu irmão, ele diz, olha, quer aprender música? Vai tocar pra irmãzinha da harpa. Pega de ouvir a música dela ali e toca um hino da harpa com ela. A irmãzinha tocando no dó, ela depois pula pro sol e pula o ritmo. Então ali não tem escola melhor que essa de você estar aprendendo na igreja ali. Por isso que saem muitos músicos bons da igreja e depois, infelizmente, saem da igreja para ir tocar no secular. Acredito que o motivo de muitos migrarem é que não vê outra saída e porque também querem viver da música. Se eu digo hoje, eu quero viver da música no âmbito cristão, eu tenho mais dificuldade do que eu quero viver da música no mundo secular. Até na questão da valorização financeira, se ele quer viver da música para isso. Então por isso que muitos músicos relevam isso e saem da igreja para tocar no secular. Embora eu não concorde, eu não faria isso, de sair da igreja para tocar no secular, porque eu creio que Deus irá prover de diversas outras formas. E também pela influência espiritual que isso tudo tem. Mas assim, muitos desejam mesmo ir para viver da música e não veem no cristianismo. Muitos se decepcionam com a igreja e saem da igreja. E isso já é um dos motivos deles. Eu vou sair porque tô tocando e não dá mais. Eu tô recebendo críticas por isso. Mas existia um pressuposto ali, um motivo já constituído dentro dele que o levava a sair da igreja. Então muitos músicos saem realmente porque se decepcionam com a igreja, porque a gente sabe que a igreja, gente, ela é formada por pessoas. A igreja é um hospital, como o Cristo fala. Então lá você vai encontrar muita gente doente, velho. Mas é muita gente doente procurando cura. Esse é o diferencial do mundo. O mundo só tem doente. Imagina que o mundo todo é uma UTI. Só. A galera tá doente. Na verdade nem uma UTI, a galera tá doente. Jogada no chão. E a igreja é o único hospital do mundo. Então você vai encontrar pessoas que não estão sendo restauradas, estão sendo transformadas. Pessoas que estão sendo moldadas o caráter. Então você vai encontrar diversas pessoas dentro da igreja ainda sendo moldadas. Então se você for olhar para as pessoas dentro da igreja, você se decepciona. Então você tem que focar em Cristo. E isso requer uma grande maturidade espiritual. Muita maturidade espiritual que muitas das vezes enfraquece as pessoas. Já quase me enfraquece. Então, eu não sei vocês, Dinho, mas muitas pessoas já passaram também de uma fase de eita, na igreja tá acontecendo isso, fulano age assim, ciclano age assim. Mas a gente tem que lembrar que são pessoas, são sujeitos ao erro e estão procurando cura. Assim como eu sou uma pessoa, sou sujeito ao erro e estou procurando cura. Então tá todo mundo doente procurando a cura, que é Cristo. Então essa é a definição maior que eu acredito. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, né? Recebemos hoje aqui o Edgar Galvão, da grande família Galvão. Grande família Galvão. Cedinho. Agradecer primeiramente a Deus, né? Ao Edgar, o William que segurou a peteca hoje ali. Valeu, William. Né? E agradecer a todos que estarão aí visualizando nossos vídeos, pedir que se inscrevam, que curtam, compartilhem e nos ajudem. Verdade. Nessa caminhada. Dá aquela curtida, compartilha, comenta. É importantíssimo aí pra engajar, né, Dinho? E a gente continuar com esse bate-papo legal aqui, né? Com os amigos que a gente traz aqui. E quem sabe a gente inverte essa mesa, hein? Eita, será? Tô pensando aí, hein? Será? Dinho vir pra cá e eu ir pra lá entrevistá-lo. E ele ser entrevistado no momento. Quem sabe aí em breve a gente faz essa... Eu e o William agora a gente pode formar uma dupla imbatível e fazer essa troca. Vamos né? terminar com música. Vamos terminar com música. Falar em resgate, né, das músicas. Já é um dos nossos repertórios aí, né? Que a gente escolheu pra
tá trabalhando. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis.